aí, clã, tudo certo? Hoje eu venho falar daquelas telinhas que aparecem sempre quando a gente abre um aplicativo pela primeira vez. Eu confesso que antigamente eu pensava que aquilo lá se chamava Splash Screen, mas na verdade não, aquilo se chama Onboarding. E funciona mesmo como na vida real. Pensa você indo numa loja aí de sapato, para comprar um sapato, obviamente, e você chega lá e não sabe muito bem por onde começar, onde que fica certas coisas. Tá, chega um vendedor e te auxilia aí. Esse é o papel do onboarding. O splash screen é mais ou menos uma tela de abertura, como se fosse a fachada da loja, como se fosse a entrada da loja. Se você quiser conferir também como fazer uma splash screen e o que é, tá aqui o link na descrição, beleza? Então eu vou dar uma breve descrição de algumas boas práticas de interface de usuário. Todo o conteúdo retirado lá do Material Design, tá? Link na descrição, todo o conteúdo que eu pego como base. E depois eu vou estar compartilhando como que eu fiz essa tela de onboarding, que é uma tela inicial, tipo um carrossel mesmo ali, simplesinho, para mostrar o que o aplicativo faz e depois não aparecer mais. Eu tinha bastante essa dúvida, como que a gente podia, sem utilizar um banco de dados, tá galera? A gente vai fazer de uma forma que vai funcionar independentemente. O aplicativo vai ser aberto, vai mostrar a telinha de onboarding, depois que o usuário passar por aquela tela, ele não vai aparecer mais na aplicação. Então, para começar falando de boas práticas de UI, o onboarding é mais uma desembalagem virtual, que ele ajuda o usuário a começar a utilizar um aplicativo. Ele está ali meio que para auxiliar, para falar o que o aplicativo faz, qual é o foco do aplicativo, e também serve para dar aquela bela introduzida de um contexto. Eu separei as melhores partes assim, eu dei uma filtrada no artigo do Material Design sobre o onboarding. Eu achei uns pontos principais que tem que ser levado em consideração. De novo, link na descrição porque o conteúdo é bem extenso. Mas vamos lá. O onboarding ele tem três principais modos de introduzir essa desembalagem virtual. O primeiro é o modelo de autoseleção, onde o usuário ele vai selecionar algumas coisas para introduzir o contexto no aplicativo. O segundo é o início rápido, que ele já vai escolher algumas formas ali e já vai iniciar o aplicativo para meio que dar uma pré-configurada nele para ficar pronto para o usuário iniciar. E o terceiro é o modelo mais comum, é aquele modelo carrossel que a gente está acostumado a toda vez a abrir no aplicativo. Ali tem uma introdução breve que ele se chama modelo de benefícios para o usuário principal. Então são esses três que eu vou estar comentando aí sobre eles. Bom, o primeiro, que é o modelo de autoseleção, o próprio nome já diz, vai ser praticamente uma listagem ali de alguns pontos que podem estar mostrando para o usuário o que ele quer ou não. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do Material, que é um aplicativo de cursos. Nesse modelo de onboarding, a gente iria colocar ali alguns cursos para o usuário selecionar, ativar ou não, para mostrar no feed do aplicativo. Por exemplo, algum usuário que tem interesse em ilustração, ele vai lá e habilitar o modo ilustração para aparecer no seu feed com frequência. E esse modelo ele tem três princípios. O primeiro deles é ser significativo e perceptível. A outra é fornecer sempre novas informações. E a última é ser breve, tá? Não vamos colocar aí 10 cards aí para o cara ter que ficar configurando ali meia hora antes de usar aplicativos. É simplesmente dar aquela configuração base que ele precisa para poder começar a utilizar o aplicativo. O segundo modelo de início rápido ele é bem parecido com o primeiro. Você vai permitir que o usuário faça algum tipo de configurações, você vai ter ali uma seleção de configurações que o usuário vai ter que inserir para poder configurar o aplicativo. Só que esse onboarding ele é mais voltado para a ajuda do usuário. Então, por exemplo, se você está ali numa interface que não tem muito o que ele fazer, você tem que meio que instigar ele a realizar alguma ação. Sei lá, pode colocar um timer ali, se ele não clicar em nada depois de 10 segundos, você mostra a indicação, fala assim, você pode adicionar um novo curso aqui, ou você pode listar alguns cursos para ele selecionar. Enfim, é mais para você auxiliar e mostrar o caminho do que ele deve ou não fazer. Então não deixe nada em branco, sempre coloque alguma ajuda para instruir o usuário nesse caminho. A terceira e última é aquele famosinho carrossel. E ele tem três princípios básicos para benefício do usuário. Que uma é o carrossel, duas, um storyboard animado e o terceiro, destacar os principais pontos do aplicativo.
Tá, mas como que a gente pode fazer esses 3 pontos? A gente pode começar pelo simples motivo de qual o problema que o aplicativo resolve. Segundo passo, qual é o benefício que ele cria, ou seja, tem que trazer algum retorno. E o terceiro passo é o recurso de escova de dentes. É, isso mesmo. Em inglês ele tem um nome chamado Toothbrush Features. Em inglês ele chama Toothbrush Features, que é mais alguma coisa ali voltada à escova de dentes e novos recursos que tem como significado a escovação de dentes, que é algo que você tem que fazer todos os dias. Então são coisas que você procura resolver para o usuário ali, mostrar para ele que vai estar no dia a dia dele. Então com esses princípios você vai ver qual o modelo que mais se aproxima para o seu usuário para poder fazer um onboard aí show de bola. Nesse vídeo eu vou estar explicando esse terceiro modelo, que é o benefício para o usuário, que é o mais comum, e a gente vai implementar ele em Flutter, beleza? Beleza, então pessoal, aqui eu montei 3 telinhas que a gente vai fazer junto aqui. Eu montei de um aplicativo de delivery, né, de restaurante, onde tem só 3 cards aqui para a gente fazer. Bom, para montar essa tela, o que eu pensei? Que a gente tem que ter essa parte da figura, o título e uma breve descrição. É essa parte que vai ser movimentada, beleza? Então a gente vai ter assim, aqui um componente aqui, por exemplo, uma page view, que ela vai passar para os outros. E essa paginação e o botão continuar e pular a introdução vai ser fixo, tá? Eles não vão mudar. Uma coisa interessante a se falar aqui é que, particularmente, eu acho mais interessante a gente já deixar a opção de continuar, né? Que é para pular para outra figura. E já deixar pular a introdução totalmente aqui. E não ficar, por exemplo, um xizinho, que geralmente as pessoas colocam. Deixar já essas duas opções livre para a pessoa, eu acho mais dinâmico. Beleza, então, vamos lá abrir nosso projeto. Bom, eu já criei uma configuração base aqui para a gente começar a iniciar, que basicamente a main, que vai ligar para uma página que eu criei aqui chamada de onboarding, que está dentro dessa pasta screens, certo? Então, aqui a gente vai colocar a nossa telinha de onboarding que a gente vai criar, que está dentro de um scaffold, uma safe area e uma stack, beleza? E a outra página é só uma home screen para a gente poder ir alternar para outro lugar. Eu criei aqui, pessoal, alguns widgets que eu utilizei, por exemplo, o button, o paginator lá que para aparecer as bolinhas, o slider, tá? Não tem nada demais aqui não, pessoal. É mais assim, layout. Eu vou deixar no GitHub esse código e depois vocês dão uma olhada. Mas é basicamente, passa imagem, título, texto e uma função que vai ser implementada lá no nosso onboarding. Eu resolvi deixar dessa forma porque diminui o código aqui, né? Diminui o tamanho do código e fica mais legível. Beleza, então, pessoal, vamos para o nosso primeiro passo que a gente vai criar aqui. É para verificar se a gente vai ter que chamar a nossa onboarding ou a nossa home screen. Por que isso? A gente quer que nossa onboard só apareça uma vez para o usuário, só quando ele instalar o aplicativo. Então, quando a gente vai fazer essa verificação antes de inicializar o aplicativo. Bom, o nosso primeiro passo aqui vai ser vir no pub.dev e procurar por essa biblioteca aqui. Aí a gente vai copiar, que eu vou também deixar na descrição, tá? A gente vai abrir nosso arquivo pubspec e lá nas dependencies colocar ela. E também a gente vai vir aqui na hierarquia do Material Design, comentar os assets e colocar a pasta assets que a gente vai criar aqui para a gente poder importar nossas imagens. Depois de colocar essa biblioteca e importação das imagens, a gente vai rodar o pubget. Então a gente vai implementar o método que vai ser responsável por criar essa verificação. E a gente vai usar aquela biblioteca lá, short preference. Então vamos criar aqui uma function. Beleza, daí agora a gente vai pegar a instância do short preference
agora a gente precisa criar essa variável e ver se ela existe. A gente consegue fazer isso tudo numa linha de código. Beleza, então o que ele fez aqui, ó? Tentei dar um get nesse ativo lá no shared preference. Bom, eu esqueci de falar no começo do vídeo, pessoal. Essa biblioteca aqui, ela encapsula o armazenamento persistente em específico da plataforma para dados simples, ou seja, ela cria meio que como se fosse um mini banco de dados. Só que esses dados, ele não consegue ter garantia de gravação. Então, tipo, se for para dados, por exemplo, dados de usuário, não é bom salvar nele, tá? É mais para essas coisas simples, você precisa de uma variável, uma flag, algum contador, algo do tipo, aí você pode usar essa biblioteca, beleza? Só para deixar claro aqui, pessoal. Bom, voltando para o código, eu criei aqui uma variável e eu tento buscar essa variável, certo? Se essa variável não existir, na verdade é uma key, né? Se essa key não existir, ele vai já criar como falso, beleza? Então, nessa linha aqui, a gente já consegue fazer tudo isso. A gente já cria esse cara, se ele não existir, já atribui o falso. E se ele existir, ele já atribui o valor que está aqui dentro. Certo, agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar esse cara numa variável aqui. Para a gente conseguir dar o set state nele. Beleza, atribuindo o valor que eu busquei lá nessa biblioteca, eu já consigo verificar aqui se eu tenho que chamar a home screen ou a onboarding. Ou seja, se esse cara for ativo, né, quer dizer que o usuário já passou, então vai direto para home screen. Se for falso, quer dizer que ele não passou pela onboarding, então vai chamar onboarding. Beleza, agora o nosso próximo passo vai ser construir nossa onboarding. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar criar quando o usuário já passou por aqui. Então a gente vai vir aqui e vai criar um método chamado setEstado. Mas vamos lá então, vamos criar esse método aqui. Bom, então aqui eu peguei a instância da biblioteca, igual eu fiz lá na main. Pego do mesmo jeito a variável, ou seja, não foi criada, né? Ele já vai criar. Então nesse if aqui eu verifico se esse cara é falso, né? Por mais que esteja negado aqui, eu verifico falso, ele negado vai dar true. Então a gente quer que ele entre aqui quando ele for falso. Então ele vai setar essa variável para true. A gente já tem o nosso setEstado. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar dois métodos, que é para alterar o card e para poder ir para a página inicial. Só que para isso a gente vai criar nossa page view. Para criar a page view, a gente precisa de um page controller. Então vamos criar agora. Beleza, criei aqui nosso page controller com a página inicial 0. E criei uma variável daqui da nossa classe para a gente ter o controle dela. Beleza? Então o próximo passo, o que a gente vai criar? A gente vai criar a nossa page view. Beleza, então criado nossa page view aqui, o que eu fiz? Eu criei a controller, chamando nossa page controller, e coloquei esse método anônimo aqui, o onPageChain. Então quando a página mudar, ele vai me mandar essa página por parâmetro, o número dessa página, né? Lembrando que é tipo como se fosse um vetorzinho. O que eu vou fazer? Eu vou setar na minha variável local aqui, o current page, a página atual. A gente poderia até colocar aqui esse nome página atual. O physics é para a gente passar para os lados os cards, e vamos ter os filhos, que aqui a gente vai usar aquele widget que eu fiz. O widget que eu fiz, ele é o custom slider, certo? E o custom slider, ele pede o que? Ele pede uma imagem, ele pede um título e ele pede um texto e uma função. Então vamos fazer aqui um exemplo rapidinho para vocês entenderem como que funciona. Então se a gente for lá no Assets, nas minhas imagens, a gente abrir nossa primeira imagem, a nossa primeira imagem é esse PNG aqui, certo? Então a gente vai vir aqui, vai copiar o nome da imagem, colocar o caminho que ela pertence, tá? Ó, Assets, porque a gente importou lá no PubSpec, colocar aqui, adicionar um título, vou colocar um rapidinho, teste. O texto eu vou deixar texto mesmo. Então a gente tem um cara aqui como esse aqui, ó. A gente já consegue visualizar, né, como que vai ficar o nosso modelo aqui. E esse ação botão aqui eu ramelei, pessoal. Ele
Se a gente vir aqui na classe, não precisa passar ele, não está sendo usado aqui não. Então a gente pode, vou vir aqui e vou arrancar ele. Beleza, então agora o que acontece? É só a gente replicar para virar um page view mesmo, beleza? Eu vou replicar aqui rapidinho. Beleza, então a gente já consegue ter um resultado parecido com esse daqui, ó. A gente já tem nossa figura, nosso título e nossa descrição. Se a gente já passando aqui, ó, tá vendo? Já dá pra gente ficando, já dá pra gente ver como que vai ficar, ó. Show de bola, né? Beleza, então o próximo passo é o que? É a gente vir aqui, então é fazer a paginação, o botão continuar e o par de introdução. Então vamos fazer primeiro essa paginação aqui. Quando ela ir passando, vai ter que mudar a cor da bolinha conforme cada card for. Eu vou mostrar para vocês como que é bem simples a gente fazer esse procedimento. Primeiro aqui a gente vai criar uma chamada para o widget que eu criei aqui, tá? Então embaixo da nossa page view, aqui embaixo, a gente vai vir aqui e vai criar uma chamada para o meu custom paginator. E ele já mostra aqui de cara que ele precisa da página. Então vamos adicionar aqui. Beleza, coloquei alguma configuraçãozinha aqui e passei o current page, que é aquela nossa variável que estava aqui em cima, que ela está atualizando sempre que muda a página na nossa page controller, beleza? Então se a gente já rodar o projeto, a gente já consegue perceber ela aqui embaixo, aqui, ó. E ela já está funcionando, só que eu vou te mostrar para vocês como que funciona esse carinha aqui. Beleza, o que eu fiz? Eu basicamente fiz o seguinte, como eu recebi o número da página, eu criei uma column, certo? E uma row. Dentro dessa row, eu criei um list generate de 3 posições, porque os meus cards têm só 3 imagens. Beleza. Então, se eu só tenho 3 posições, eu sei que a página que eu vim por parâmetro é a página atual. Então, eu faço uma verificação se esse index aqui que essa lista está inteirando for igual a essa página que está vindo por parâmetro, eu vou aplicar essa cor laranjinha aqui do lado. E se não for, ele vai aplicar a cor gray, que é para, né, dessa sensação de que não tem nada no outro. Simples assim. Coloquei algumas configurações aqui de box decoration e tal, mas isso é só questão de layout, beleza, pessoal? É só vocês olhar aqui que você já saca tudo aí. Beleza, então voltando lá para o nosso onboarding, qual que é o próximo passo? É a gente criar nosso botão de continuar. Então a gente vai nos 2 primeiros casos vai ser continuar e no último vai ser quero conhecer, porque isso é essa ação aqui que vai levar a gente para a homepage. Então beleza, vamos adicionar aqui um outro widget que eu criei, que é o custom button, tá? Isso aí vocês criam conforme o estilo de vocês, que ele vai receber um title, né, um título, vai receber a função que vai ser executada. Isso é muito interessante, pessoal, vocês fazerem o widget dessa forma, porque quem vai ser responsável por redirecionar a página não vai ser o nosso custom button. Se a gente for dentro do widget e ver o que essa função aqui faz, a gente vai ver que simplesmente ela está sendo executada, ou seja, não tem implementação de método aqui. O método que vai ser responsável por redirecionar o usuário vai ficar aqui dentro da nossa onboarding, tá? A gente vai vir aqui, ir para a página inicial e criar um método aqui dentro. Então, quando clicar, vai ser executado esse método aqui. Beleza? Eu vou criar aqui a configuração, que basicamente vai ser a seguinte. Eu dei um padding e coloquei dentro de uma row, certo? Para poder estilizar certinho. E fez uma verificaçãozinha aqui. Se o current page, né, que é essa página que a gente está atualizando toda hora aqui, nesse carinha aqui, se for igual a 2, quer dizer, se for igual ao último, certo? Porque 2 tem na posição 0, na posição 1, na posição 2 do nosso vetor, ele sabe que é o último, então ele vai colocar a label quero conhecer. Caso contrário, ele vai colocar continuar. Só que para isso a gente precisa fazer a mesma verificação para saber se ele tem que passar para o próximo card ou ir direto para a página inicial. Então nesse caso a gente vai fazer a mesma lógica para executar 2 funções diferentes. Primeiro vamos implementar essa ir para a página inicial e depois a gente implementa o próximo card, beleza? Então aqui dentro de ir para a página inicial a gente vai usar o Navigator. Beleza, coloquei aqui o Navigator indo para nosso home screen e é interessante usar esse Navigator aqui, o Push Replacement,
nessa ocasião, porque ele vai ir para a página inicial e tirar aquela outra tela, ou seja, não vai ter como o usuário voltar para essa tela de onboarding. Isso é bom porque ele dá a sensação de estar indo para a tela inicial mesmo. E logo em seguida, o que vai acontecer quando o usuário ir para a tela inicial? Quer dizer que ele já passou pela onboarding. Então a gente já pode chamar nossa funçãozinha criada aqui, que é o set estado, que ele não precisa mais passar por essa tela. A próxima função para passar os cards. Então a gente vai criar aqui, simplesmente chamar o next page. A gente pode fazer dessa forma. A gente pega a nossa page controller que a gente declarou aqui em cima e vai chamar o next page. Tem várias funções aqui no page controller, por isso que eu acho interessante usar o page controller. E a gente vai colocar uma duração de 1 segundo, né? Porque vai ser bem rapidinho. E a curva que ele vai ter. Pode colocar esse curvas. Tem várias aqui, tá, pessoal? Se vocês forem aqui, dê uma olhada. Mas a básica que eu acho a ser considerada é essa daqui mesmo. Beleza, então. A gente já tem o nosso botão. Bora usar ele, né? Beleza, olha que bonitão. Então, se a gente for para a segunda página, ele continua com a label continuar. E se a gente for para a última página, ele vai para quero conhecer. Pessoal, interessante aqui falar rápido. Perceba que o botão não está mudando de tamanho, tá? Por mais que a label dentro está mudando de tamanho, o botão não está mudando o tamanho dele. Isso é muito importante não acontecer para você não quebrar layout, tá? Se a label mudar dentro, tenta fazer uma forma ajustar que o botão vai ficar fixo daquele tamanho. Beleza. O que está faltando agora? A gente fazer o nosso link, que é para pular a introdução. E para isso eu criei aqui um custom link, que é um widget que ele vai ser basicamente como se fosse o custom button, só que ele vai ser um link. Então ele vai ter um título e uma função. Se a gente entrar dentro do widget que eu criei, a gente vai conseguir ver que é um rich text e um text span. Certo? Simplesmente isso. Quando você dá um tap nele, né, dá um tapa nele, ele vai executar essa função que você passou. Beleza, então vamos montar aqui rapidinho. Pronto, já criei aqui. Coloquei só um padding e dentro de uma row, certo? Coloquei ele no bottom para ser no final e o outro também. Passei o título por pular a introdução, porque daí isso pode deixar dinâmico para os outros caras. E passei o método que é para ir para a tela inicial, porque a gente quer pular a introdução. Então a gente já pode utilizar esse cara direto. E com isso a gente consegue finalizar. Agora vamos testar. Então a gente tem aqui a nossa tela onboarding. Quando a gente inicializa a aplicação, se a gente vir em continuar, ele passa para o card, também pode arrastar. E se a gente clicar em quero conhecer, a gente vai para uma outra tela. Obviamente que não tem nada, porque eu não criei nada, mas ele vai para outra tela. Beleza. E com isso, se a gente reiniciar o projeto, a gente vir aqui, parar nosso projeto, fechar o aplicativo e executar novamente, eu só vou colocar um título aqui no homepage, eu só vou colocar um texto aqui no homepage para vocês entenderem como que, para onde ele está indo. Então beleza, pessoal, ó. Então aqui foi direto para nossa homepage, porque a gente já passou pelo onboarding. Ela tá bem feiona aqui, porque eu só coloquei um container em um texto, mas é esse o sentido da coisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, principalmente que tenham sanado suas dúvidas. E se você puder, siga lá na comunidade Dev, escorrega um like aí que ajuda demais, me mantém motivado a continuar nessa caminhada aí. E lembre-se, vamos sempre compartilhar conhecimento. Fechou, galera? Então, te espero no próximo vídeo, com certeza.